Eu terminei, mas uma das coisas que a primeira é bem genérica. Ah, você quer compartilhar? Pode Sim? compartilhar? Tá Tá. ok. Ah, o sofrimento de outras pessoas, isso mexe muito comigo. Se eu ver alguém sofrendo, de alguma forma eu vou tentar ajudar. Tá. Arrogância, isso mexe bastante com relação às minhas amizades, Tá. mas sempre tento lidar com essas situações. E outro ponto é corrupção, algo que mexe bastante também. Tá. O sofrimento realmente é uma coisa bem genérica. Se você Sim, conseguir especificar, ficaria melhor. Sabe que certo. tipo de sofrimento? Né? Por exemplo, no meu caso, eu via, Uhum, né, as pessoas sofrerem por falta de trabalho, né? Meu pai, certo. principalmente, né, e tal. Então, aquilo me comovia e é uma coisa que me comove até hoje. Aham, Não que, por exemplo, um morador de rua não me comova, sim, mas é uma comoção diferente. sim, Então, tenta especificar o que te comove mesmo, assim. certo. É que daí acredito que há dois pontos dentro de sofrimento Tá? que se incluem. Seria sofrimento psicológico, inclusive já pensei em criar softwares que possam ajudar pessoas com relação a isso, Olha, mas eu precisaria de auxílio de algum psicólogo ou especialista da área para montar isso. E também sofrimento por necessidades, por exemplo, regiões com pessoas que passam fome, digamos a pobreza, a pobreza. isso. Legal. A fome, né? É, É bem específico. Ah, ficou melhor. Ficou bacana. Agatha, você conseguiu? Quer compartilhar? Eu Me consegui, ajuda? sim, sim, sim. Eu fiz três. O primeiro seria quando alguém não motiva você. A pessoa tá ali e só te julga. Que é a famosa frase, você não irá conseguir ou nunca irá conseguir. É o famoso pensar grande demais para você. Isso é uma coisa que deixa qualquer pessoa magoada, eu acredito. E Isso quando te, alguém menospreza. Oi? isso te comove, essa dor? Eu não, porque assim, tem que ser alguma coisa que te comove, no sentido assim, que te tira o sono, não que te deixe magoada. Muito, porque dentro da minha família mesmo, meus amigos, eu já vi isso e é uma coisa que me deixa assim muito péssima quando você desmotiva alguém do seu sonho. É uma coisa que eu já tentei buscar, muitas com minhas amigas também, muitas vezes buscar formas tipo, de falar para elas, então, conversa, dá um jeito, conversa com os familiares, tenta entender, porque é Deixa uma eu ver se coisa eu entendi. O que te comove era ver pessoas é, sendo impactadas por essa negatividade, é isso? que exatamente. Legal. Ok. E a questão do. É que na verdade eu encontrei duas, assim, que me deixa realmente bem perplexa. Segundo, seria o. Muitas vezes quando alguém fala, pense em você e não nos outros. Eu acho que quando a gente faz qualquer coisa na vida, a gente tem que pensar nos outros. Então, quando alguém fala, ô Agatha, pensa só em você, ou alguém fala, diga pra fulano só pensar nele, é uma coisa que também me deixa péssimo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no outro. Se for no lugar do outro, na verdade. Tá. Eu acho que tem um pouquinho a ver com a primeira, né? E também. É que é ligado os dois, essa coisa de sempre pensar no outro e nunca só em você. Tá. É, no, ok, legal. Agora, o desafio é vocês tentarem ligar isso que te comove à profissão que vocês escolheram hoje. Ou a outra profissão. Porque às vezes o que te comove não necessariamente é o que você escolheu. E aí pode ser um sinal de, será que eu estou no caminho certo? Tá? Porque o que te comove é aquela coisa que você vai lutar para mudar. Sabe aquela coisa assim? A gente quer tanto que o mundo mude, que seja melhor, só que a gente esquece que o nosso mundo, né, as nossas relações sociais, nossos amigos, nossa família, esse mundo, nosso mundinho, vamos dizer assim,
ele pode ser mudado por nós. Só que, se eu não sou impactada por aquilo, se aquilo não me tira o sono, eu não vou me mexer. Faz sentido? Sim. Tá? Então, eu vou trazer meu exemplo de lá, né? Então, quando eu vi o meu pai naquela situação, né, a gente passando necessidades financeiras e ele trabalhando noites adentro e tal, aquela carga de horária gigantesca de trabalho, aquilo me comoveu. E aquilo me comove até hoje. Pessoas passando necessidades financeiras por falta de emprego ou trabalho, tá? E foi ali que eu me mexi, foi ali que eu saí da minha imersa, né, de acreditar que eu não podia e tal, não sei o que, foi ali que eu fui tentar mudar aquele meu mundo, entende? Então tem que ser algo com muito significado. Então eu quero que vocês tentem fazer esse link. Essas coisas que vocês enviaram que realmente te comovem, são as coisas que vocês vão ter forças para lutar mesmo nos momentos difíceis, porque todas as profissões têm momentos difíceis. Por isso que a importância do propósito. O propósito vem daí. Vocês conseguem fazer esse link? Eu já fiz. Já veio? Já. Legal. Eu estava vendo aqui, os 3 pontos, de certa forma, estão ligados já ao que eu tinha escrito. Ao que você tinha escrito dos 10 anos? Isso. Olha, tá vendo? Legal. E você conseguiu também a Agatha? Agatha? Eu, na verdade, estou meio que pensando ainda. Tá Foi. pensando ainda. Uhum. Tá, você falou que o que te comove é ver as pessoas, eu lembro bem do primeiro, né? Que o que te comove é ver as pessoas sendo consumidas e tal por coisas positivas, né? Talvez aquela pessoa tenha um sonho, aí a outra pessoa vem e fala que ela não pode, enfim, joga uma série de coisas negativas ali e ela vira um ladrão de sonhos, né? A pessoa paralisa. É isso? Uhum. Eu entendi certo? Exatamente. Tá. Sim. E você consegue linkar a sua atividade profissional a ajudar esse tipo de pessoa? Que é, por exemplo, vou fazer uma pergunta diferente. Que profissional hoje, dentro das milhões, porque tem muitas oportunidades, né? Muitos cursos hoje na faculdade, trilhões de cursos na faculdade, qual é o profissional ou curso que trabalha com esse tipo de pessoa, que ajuda esse tipo de pessoa? Olha, eu diria que em relação ao psicológico, né? Psicologia, e voltado para o RH também, porque eu falo que na minha área de RH, o sonho que eu quero seguir, voltado para a área, é na parte de treinamento e seleção, porque RH tem bastante áreas, tem departamento, tem seleção, tem várias áreas. E como eu quero seguir a área de treinamento e seleção, quando eu estou treinando uma pessoa que está desmotivada, por mais que essa pessoa não se enquadra na vaga, eu quero, da minha parte, como profissional, poder ajudar essa pessoa a seguir os seus sonhos. Se é aquilo que ela quer mesmo, se ela se sinta motivada, com determinação, sabe? Eu acho que dá para ligar aqui. Show de bola. Ó, você já... então, agora só me diz, você tinha pensado nisso quando você fez a visualização de 10 anos? Você se viu atuando na área de treinamento, por exemplo? Sim, exatamente, sim. Então, estamos caminhando. Muito bom, gente. Parabéns. Então, só dica importante é: a gente pode sim mudar o mundo. O nosso mundo, a gente começa aqui e depois a gente vai crescendo. Tudo bem? Vamos todos. Isso aqui está virando quase uma academia de heróis. Super-heróis, ó. Beleza, gente. Ó, só reforçando, então, para se tornar, né, o tema do nosso workshop, para se tornar, para sair da média, para se tornar um profissional diferenciado, o técnico é importante sim, mas não é
o essencial. Hoje em dia não é um grande diferencial, né? Então, até para uma questão histórica, para trazer para vocês, assim, lá vamos dizer, na época do meu pai, né? Naquela época, era raro ter pessoas com ensino superior, tudo bem? Era uma coisa nova, né? Tinha poucos cursos, aquela coisa toda. Então, quem tivesse ensino superior se destacava. Então, naquela época, o ensino superior era algo raro e aí sim tinha esse destaque. Com o passar dos anos, essas coisas já não se tornou tão mais raro, né? As faculdades se tornaram um pouco mais acessíveis, se construíram muitos outros cursos, hoje tem curso de tudo quanto é jeito, para todos os gostos e bolsos, né? E aí ficou mais acessível, o que fez com que o crivo não seja tão raro assim mais, né? Não é o suficiente. É importante sim, mas não é mais o grande diferencial, não é suficiente. E aí tem uma outra pesquisa, um outro dado de pesquisa que eu quis trazer para vocês, que fala assim, que o sucesso profissional está atrelado 25% à questão de inteligência e habilidades técnicas, tá? E a 75% com a questão das questões emocionais e sociais, tá? A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão social, né? De como a gente se comporta com o mundo, como a gente se socializa, né? Eu dei a minha própria experiência, a minha vivência aqui, né? Mas hoje tem até um dado que eu acho que é importante. Então, assim, não apenas para a gente entrar no mercado de trabalho, né? E sim para a gente conseguir, de fato, um trabalho, né? Não mais emprego, mas conseguir um emprego, se manter nesse mercado e ter um crescimento, né? Contínuo, vamos dizer assim, ter a famosa empregabilidade, a gente precisa prestar atenção nesses 75% também, ok? Então, né, já falei para vocês que aqui o que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho do que eu dou na minha formação de mentoria, né, na minha que chama Academia da Empregabilidade. Então, a ideia realmente, quando eu montei essa mentoria, não era apenas ajudar os jovens a entrar no mercado de trabalho, né? Não é um programa, por exemplo, para marketing pessoal, 10 dicas de como se sair bem num processo seletivo, não é isso, né? De fato, a ideia é que vocês entendam esse movimento do mercado, essa tendência do mercado, e que vocês se capacitem nesta parte também, né? Invista não apenas tempo, dinheiro também nessa parte, se não mais nisso do que propriamente tecnicamente. Porque, né, a gente sabe que as suas notas da faculdade não é um caminho, não dizem, quer dizer, as suas notas da faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto um jogo de dados, por exemplo, né? Não é uma linha certa, não é assim, eu sou o primeiro da turma, tiro 10, de fato eu vou ser o mais bem sucedido na minha área, não é assim que funciona, né? Tem um caminho aí, tem um trajeto bem diferente, ok? E aí tem uma outra informação que eu acho que é bacana, que assim, que é uma pesquisa da Você S.A., que é uma revista, a Agatha, se não conhece, eu acho que fica a dica, uma das maiores revistas que circula aqui no Brasil a respeito de carreira e mercado de trabalho, uma revista que eu acompanho já há bastante anos, assim, desde a minha época da faculdade, e ela disse, o ano passado, que assim, que 87% das demissões, né, são relacionadas à falta de inteligência emocional. Tá? Então, a gente vê vocês provavelmente já conhecem alguém, um profissional capacitado tecnicamente, com uma habilidade técnica fantástica, com um alto grau, né, de conhecimento, e tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Na faculdade eu via muito isso, né?
tinha amigas minhas que eram assim, crânios, menina comia o livro, né? Sabia tudo de tudo. E aí, na hora de fazer um trabalho, não, deixa que eu faço sozinha, porque não quero trabalhar em equipe, ou tinha amigas minhas que chegavam na hora da apresentação, elas faziam o trabalho escrito, que era uma beleza, mas falavam assim, Joyce, apresenta você. Sabe? Então, isso no mercado de trabalho acontece, né? Eu sou capacitada tecnicamente, mas na hora de fazer uma reunião, de gerir uma equipe, de até mesmo falar com o meu superior sobre um projeto, sustentar uma ideia, né? Vender ali a minha ideia, o meu projeto e a minha posição, eu não consigo, né? Trabalhar naquela comunidade chamada equipe de trabalho eu não consigo, eu tenho problemas com o meu colega do lado, com o meu superior, com o meu colega, né? Enfim, com outras áreas, né? Então, isso acontece. Então, tá aí mais um dado importante. E aí, quais são, então, Joyce, as habilidades que são valiosas por onde eu começo? Já entendi, né, as habilidades que são valiosas, que isso é importante e tal, e por onde eu começo a trabalhar. Ó, hoje tem uma outra pesquisa que eu levantei aqui mais atual, que mostra algumas habilidades, tá? Eu vou citar elas para vocês, se vocês quiserem escrever, ok. Se não, depois, provavelmente, em algum momento, vai aparecer aí no Facebook de vocês, tá bom? Ó, então, quais são as habilidades comportamentais, as habilidades sociais e emocionais mais atraentes para o mercado hoje em dia? Então, a primeira habilidade é empatia, liderança, autocontrole, autoconfiança, a iniciativa, flexibilidade, otimismo, trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos e persuasão. Ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a empatia, especificamente. Tá? Então, a empatia, ela é... Deixa a Agatha, eu acho que saiu. A empatia, o que quer dizer, né? Qual é o significado da empatia? Então, a empatia nada mais é uma habilidade social e a gente consegue se colocar, de fato, no lugar do outro. Se colocar nessa questão de se colocar no lugar do outro não é tentar entender o outro, mas a empatia é uma coisa mais profunda no sentido de até mesmo conseguir sentir a dor do outro. Né? Então, quando eu falo que eu tenho muita empatia por pessoas que estão neste momento de início de carreira e que estão tendo, de alguma forma, dificuldades para encontrar o seu propósito profissional, de serem felizes profissionalmente, de, né, retomar o mercado de trabalho. Enfim, isso, de fato, eu consigo sentir a dor, assim como eu também consigo sentir a alegria delas quando elas conseguem, né? E isso é muito gostoso, assim. Então, a empatia, ela pode servir tanto para a questão da dor, quanto também para a questão da felicidade, né? E isso no mercado de trabalho é como funciona na prática, né? Então, na prática, eu vou trazer, por exemplo, talvez alguma coisa a respeito da vida acadêmica, né? Um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do que eu escuto muito dos alunos da academia, é algo assim, o professor faltou de novo, né? A faculdade entrou em greve, né? O pessoal das faculdades públicas. Isso vai impactar na minha formação e tal. E aí você vai captando e mandando essas mensagens negativas para sua mente. Não faz bem para você e não faz bem para o outro. Você não está entrando em contato com o outro. Você não está se colocando no lugar do outro. Você não está entendendo o outro. Assim como um colega de faculdade que tem uma dificuldade, por exemplo, de tanto intelectual quanto também emocional. Né? Então,
no mercado de trabalho, né, e levando isso para o dia a dia de uma empresa, isso é muito comum. As pessoas não terem empatia, por isso que eu escolhi essa habilidade para a gente falar hoje, né? Então, que é uma habilidade social, que é uma habilidade rara, é uma habilidade que, se vocês conseguirem desenvolver isso, tem como treinar isso, né? A gente começa treinando aqui. E aí a gente, com a prática, a repetição, como tudo na vida, quanto mais eu pratico, mais eu repito, mais eu desenvolvo aquilo, até uma hora que aquilo já faz parte de mim, né? E as habilidades sociais e emocionais são assim também, né? Quando a gente fala de cargos que tenha mais relações humanas, né? Então, como um gerente, como um diretor, como até mesmo um professor, um enfermeiro, um médico, um advogado, ou seja, todos esses cargos que nós que entramos na faculdade queremos, né? Porque quem entra na faculdade quer algo nesse sentido, tá? Como eu falei para vocês, quem escolhe o seu curso, eles quer realmente algo diferenciado para sua carreira, né? Você não vai para uma faculdade para continuar no emprego. Então, quem escolhe esses cargos diferenciados tem, assim, um peso maior esse tipo de habilidade, tá? Então, coloquem isso, assim, de uma forma muito evidente para vocês, grave isso na sua mente, que a empatia, hoje em dia, é a principal habilidade, é por onde vocês devem começar. Pode falar, vai. A empatia, ela era um dos valores da empresa que eu trabalhava um tempo atrás. A Atos Origin, inclusive tem em São Paulo e tem em Londrina. Conheço a Atos. Então, um dos valores da Atos é a empatia. Logo que eu entrei lá, eles ensinaram isso. E isso está diretamente ligado com relação às críticas. Quando a pessoa vai criticar outra pessoa, seja no ambiente profissional ou não, é muito importante que sejam dadas críticas construtivas. Uhum. Sempre. As destrutivas nem precisa dar, pode ignorar elas. Guarda pra você, né? Ou melhor, joga fora. Exatamente. Inclusive pra você. Sim. Trabalhar na Atos foi, assim, algo que eu saí de lá por questões salariais, mas me ajudou muito em relação ao profissionalismo. Legal. Valeu a pena quanto a isso. Legal. Que bacana que você falou isso, Wagner. Muito obrigada pela sua contribuição. Que vem realmente para dizer que o que eu estou falando de fato é o que acontece nas empresas, e mais do que isso, né? Eu acho que é bacana ressaltar e, né, por que eu estou me dispondo a falar essas coisas para vocês? Porque isso não é dito nas faculdades, né? Não tem, não só nas faculdades, mas assim, você não fala sobre isso antes. E é uma habilidade que, se você conseguisse ter isso no seu radar e desenvolver isso, quanto antes, melhor. Porque facilita muito a sua vida, né? Você ganha tempo, vamos dizer assim, ganha muitas vezes dinheiro, né? E minimiza muito o sofrimento. Né? Quando você consegue ter esse tipo de habilidade, você deixa de sofrer, né? Você minimiza muito o sofrimento. E aí, vendo essa tendência, algumas empresas que têm mais porte, mais recursos, acabaram absorvendo e chamando para si essa responsabilidade de treinar os profissionais nesse tipo de habilidade, né? Então, muito, muito bacana. Obrigada pela contribuição, porque realmente acontece isso, né? O mercado ele já entendeu que existe uma deficiência de profissionais com esse tipo de habilidade e que isso é essencial para um bom trabalho. Então, ele sabe aquela coisa assim, se a escola não te ensinou, vem cá que eu vou te ensinar. Se na sua família você não teve isso, enfim, na sua história de vida você não teve isso, eu vou ter que te ensinar, porque você pode ser o melhor profissional tecnicamente, mas sem isso não vai rolar. Sim. Ok? Bacana, obrigada pela... Então, empatia, todo mundo já sabe, a Agatha entendeu. Uhum, a Agatha é da área de RH, já deve ter falado sobre empatia no RH, né?
Já falamos, Ah, assim, então tá. nós da área profissional de RH, não pode faltar isso. Não pode faltar. Eu dou aula em pós-graduação em gestão de pessoas e esse é um tema que eu sempre falo lá na aula, eu sempre retomo. Bacana. Então, ó, exercício de empatia. Vamos ver se realmente somos empáticos. Então, quero que vocês puxem aí na memória de vocês um momento onde você brigou com alguém. Não é que, ai, fiquei chateado. Que de fato você brigou. Aquilo te emputeceu. Vamos falar o português claro. E que de fato você saiu do seu eixo. Já? Captaram? Eu não sei se conta, mas eu posso dar um ocorrido que teve na minha faculdade. Pode falar. Eu só vou pedir, não sei se você tá, o seu áudio tá chegando baixinho para mim. Peraí, deixa eu pôr. Eu tô sentindo. Deixa eu dar uma olhada assim. Nada. Oi? Melhorou? Tá melhor. Então, teve um ocorrido assim na minha faculdade, em que, como na minha faculdade são jovens, são pessoas mais velhas, tem até pessoas com 50, 60 anos, não tem idade para aprender. Teve uma apresentação na nossa sala em que a gente tinha que pegar empresas e estudar sobre as empresas. E teve uma senhora que, quando ela foi apresentada, teve um pouco de dificuldade. Só que faculdade sempre tem os mais maduros e os imaturos. Então, tem aquele grupinho que gosta de zoar, que gosta de falar coisas que não tem que ser falado na hora errada, nem na hora, não tem hora para falar coisas assim. Aí, os meninos começaram a zoar com essa senhora porque ela não estava conseguindo mostrar, trazer a mensagem que o professor tinha pedido. E eu sabia que eu conhecia, na verdade, esses meninos, eles sempre foram muito, assim, né, exagerados, gostam de zoar. E naquele momento eu me pus no lugar dela, que ela travou. Ela travou na hora. E se você já tá lá na frente, já é um desafio para muitas pessoas, imagine quando alguém está te zoando ou rindo de você. Eles estavam perto de mim, eu pedi licença pro professor e eu comecei realmente a discutir. Não foi com todos, foi só com o menino que ele sempre gosta de zoar. E aí eu comecei a discutir. E aí, nisso, minha colega também falou, o pessoal da frente também falou. E nessa hora, eu senti que a sala não... na verdade, eu tive a iniciativa, mas a sala acolheu e percebeu que se pôr no lugar do outro, tanto quanto uma apresentação ou qualquer outro momento, é muito importante. Então, nesse dia, eu percebi o quão importante é a nossa área, poder ajudar o próximo, se pôr no lugar do próximo, isso é muito importante. Uhum. Muito bacana. Realmente isso te comove, olha só. Ó, veio para, né? Você percebeu isso também, né, Wagner? Veio a cerejinha do bolo. Você tá no lugar certo, Agatha. Sim, é complicado. Na verdade, eu me pus no lugar porque eu mesma eu tenho uma certa dificuldade de apresentar. Então, eu acho que esse negócio de apresentação, você falar, já dá um certo nervosismo, né? A apresentação. Então, nossa, eu fiquei apavorada com aquilo. Eu falei, não, isso já é o cúmulo demais, não dá. Aí eu tive que intervir. Ok. Ó, pega aí a situação que vocês lembraram, tá? A Agatha pode ser essa ou pode ser outra, enfim. Mas eu quero que você anote o que você pensou naquele momento. No momento da briga. Da briga. Então, Certo. assim, você tá ali discutindo com a pessoa. Qual foi o pensamento que te motivou a fazer aquela ação? Partir para a briga, ok? Então, anota o pensamento. Lembrando que pensamento é diferente de sentimento. E aí, depois que você anotar o pensamento, aí sim eu quero saber o que você sentiu. E depois, como você reagiu. Foi a ação, que foi, sei lá, discutir com a pessoa, falar X, Y para ela, igual a Agatha falou, levantei e comecei a falar, né? Então, a ação, mas o que foi o pensamento, sentimento e ação. Deixa essa anotação aí no cantinho, tudo bem? Ó, queria trazer um conceito técnico para vocês,
sobre o controle de emoções, né? Então, qualquer habilidade social ou emocional, quando a gente se propõe a desenvolvê-las, primeiro a gente tem que ter um foco, né? Qual habilidade, por onde eu vou começar? A gente está falando aqui hoje sobre empatia. Mas, às vezes, no dia a dia de vocês percebam que o déficit de vocês não é a empatia, por exemplo, que é outra habilidade, uma daquelas que eu listei, provavelmente, tá? Pode ser liderança, enfim, qualquer outra habilidade social ou emocional, tá? Mas qualquer uma delas, a base, primeira coisa para a gente conseguir desenvolver é a gente conseguir identificar qual é, né? Então, qual que é o meu gap? Segundo, então, eu já entendi, é por aqui que eu vou começar. É identificar o que eu penso quando acontece aquilo, o que eu sinto e como eu me comporto. É uma sequência matemática, né? Então, o Wagner, que é da exata, vai entender bem. Eu sou bem exata também, apesar de ser psicóloga, viu? Tá como uma sequência matemática. E tem um passo a passo, mais ou menos uma velocidade muito rápida. Então, tem algumas teorias da psicologia que falam que é um, depois o outro, depois o outro. Tem outras que falam, não sei quem é primeiro, quem é depois, porque é tão rápido que não dá para saber. Mas eu sou da linha que é uma sequência assim. Então, primeiro eu penso. Então, por exemplo, num momento de briga, na maioria das vezes, eu enxergo aquela situação como uma situação que me comove, que me deixa chateada, que gera algum tipo de emoção ruim, muitas das vezes, né? A raiva, o ódio ou qualquer coisa nesse sentido. E essa emoção é gerada por um pensamento que eu tive. Então, eu olho a situação e eu falo assim, isso aí não tá certo. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Agatha, já que ela compartilhou conosco. Então, se eu olho a situação e falo assim, esse tipo de pessoa está faltando com respeito ou não está adequada aos meus padrões, ao que eu valorizo, como a minha jornada, a minha história de vida me ensinou, então aquilo normalmente me irrita. Faz sentido? Então, eu tenho todo um padrão de pensamento que foi construído ao longo da minha vida. E quando alguém faz algo diferente dos meus valores morais, aquilo naturalmente me irrita. Porque eu tenho um padrão que o que é certo é isso aqui. O que é certo é quando o outro falar, eu escutar. O que é certo é quando um levanta a mão, é dar a chance. Entende? Tem uma série de padrões. Tem os nossos padrões, que é construído ao longo da nossa jornada ali dentro da nossa família. Cada família tem o seu padrão. Assim como a gente tem um padrão de sociedade também, né? Não tem aquela coisa do ônibus. Olha, tem bancos e assentos preferenciais. Então, se eu não sou da linha preferencial e sento aqui, estou fora do padrão. E se alguém senta, aquilo me irrita. Entende? Então, primeiro vem um pensamento e aquele pensamento tem ligação direta com as minhas emoções e que tem ligação direta com o resultado ali que vai ser a minha ação. Então, qualquer habilidade, tanto comportamental quanto social, qualquer habilidade comportamental, você tem que identificar o que você pensa, trabalhar esses pensamentos, isso vai gerar uma emoção diferente e, de fato, vai gerar um comportamento diferente. E assim que você cria um hábito diferente. E isso muda ao longo da nossa vida. Então, eu digo que o belo do ser humano é que ele nasce de um jeito, ele evolui, se transforma de outro, e assim ele continua a evolução. Não queira jamais ser aquela Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Se permita a sempre estar evoluindo e constantemente se desenvolvendo. Não aceite verdade absoluta.
né? Então, não é porque você não tem essa habilidade que você não vai conseguir chegar onde você quer. Elas são habilidades, assim como as habilidades técnicas, assim como você vai para a faculdade aprender questões técnicas sobre uma profissão específica, você aprende as habilidades comportamentais também. E é assim que você se torna diferenciado. E aí, para a gente trabalhar aqui e gerar uma emoção diferente, um comportamento diferente, aí a gente precisa de um pouco mais de tempo. Não apenas aqui no nosso workshop. Tudo bem? Sim. Ótimo. Ótimo? Sim. Bacana, gente. Então, vocês identificaram o pensamento, a sensação e o comportamento de vocês. Uhum. Se vocês estivessem do outro lado, do lado da pessoa que está lá, que fez aquele comportamento que, naquele momento, provavelmente, algum pensamento veio aí à tona de vocês que aquilo não estava certo. Mas vamos supor que aquela pessoa que fez aquele comportamento que na ótica de você, na sua ótica não estava certo, na ótica dela estava certo. É o padrão comportamental que ela aprendeu. E na ótica dela eu estou certo, ok? Sim. Sim. E aí, o que essa pessoa acharia de você? Acho que ela ficaria com raiva de início. Geraria mais raiva também. Sim. Normalmente ela entenderia que eu não estou respeitando os padrões dela. E também talvez você esteja faltando com respeito com ela. Certo? Uhum. Entendeu o lance da empatia? Sim. Uhum. Legal. Então, se a gente fosse transformar isso de uma forma positiva e empática, como seria? Que tipo de pensamento você pode ter quando alguém não tem os mesmos padrões que você? De fato, ele está faltando com respeito com você? É para responder ou para refletir? Pode refletir e responder. Dentro da verdade, ó. Bem, eu acredito que depende do temperamento da pessoa. Se a pessoa está alterada, não é momento apropriado para haver um entendimento. Ok, mas eu digo assim, o seu pensamento, quando você olhar alguém que não tem o padrão, que você cresceu, aprendeu que aquele padrão é o correto, quando a pessoa não tem aquele padrão, tem um outro padrão, e na Certo. ótica dela, aquele é o padrão que ela aprendeu e que ela acredita ser correto, né? O que você pode pensar que é diferente do que você provavelmente pensou. E você pode pensar de uma forma mais empática.